Esta semana, Plutónio atua na primeira de 2 datas esgotadas na Mel Arena. No início do mês, Vanzi esgotou o Coliseu dos Recreios, o mesmo palco que Bispo vai pisar em março por 2 vezes, sessões esgotadas. Salvador Martinha esgotou por 2 vezes o Campo Pequeno em janeiro. Este mês, Fernando Rocha leva o Pisa em Pé ao Pavilhão Rosa Mota, esgotado. Em maio, Carlos Coutinho Vilhena apresenta um novo espetáculo no Campo Pequeno em 3 diferentes datas, 2 já esgotadas. Entre o hip-hop e a comédia, estes são apenas alguns dos eventos culturais que têm enchido as grandes arenas do país. A comédia também já vai conseguindo chegar à maior delas todas. Por exemplo, Joana Marques em 2024 esgotou várias datas na Mel Arena, tal como Slow J e Richie Campbell o tinham feito no hip-hop. Para tentarmos perceber como é que o hip-hop e a comédia, há uns anos renegados, se tornaram 2 dos grandes fenómenos culturais que mais facilmente atraem público e vendem bilhetes. Recebo, no Humor à Primeira Vista, o Alexandre Guimarães, locutor das manhãs da Antena 3, autor do podcast Imperfeita Repetição e Ponto Wave, fiel seguidor do hip-hop, também com interesse na comédia. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Quantas horas por dia está online? E quantas vezes já abriu as suas redes sociais hoje? A tecnologia trouxe-nos a vantagem de estarmos mais conectados com o mundo, mas qual o impacto de estarmos sempre ligados? Saiba a resposta a esta e mais questões no Digitalmente, o novo videocast da Vodafone, com Ana Galvão e José Condessa e muitos convidados especiais. Um novo episódio do Digitalmente está disponível todas as semanas no YouTube, Spotify e Apple Podcasts da Vodafone. Together we can. Vodafone. Passei aqui um bocado os olhos por muitas datas, poderíamos falar de muitas mais, estas são mesmo apenas algumas. Como eu disse, Plutónio na Mel Arena, 2 datas esgotadas, já a Slow J eu tinha feito o ano passado, Richie Campbell anteriormente, e realço as 2 porque é algo mais exclusivo ainda, um grupo ainda mais restrito de pessoas. Como é que o hip-hop chegou aqui nos últimos anos? Que crescimento é que teve para chegar aqui? Acho que há vários motivos, com múltiplos fatores, e acho que podemos começar, se calhar, até pelo início, não é? Uhum. Acho que o hip-hop começa como um estilo de música marginalizado, que cresce em locais periféricos e que deve o sucesso a si próprio, porque podemos, se calhar, cair na tentação de pensar: olha, a certa altura, alguém importante que gostava de hip-hop abriu as portas, isto começou a funcionar e hoje em dia é uma alegria. Não quer dizer que não tenha acontecido em parte, porque houve José Marinhos importantes e Rui Miguel Abreu e pessoas importantes em cargos. Passar hip-hop pela primeira vez na rádio. Exatamente, ou seja, houve pessoas em cargos importantes que abriram portas, mas a verdade é que o hip-hop... Na altura na Antena 3? Claro, claro. Qual seria? Mas a verdade é que o hip-hop cresce por mérito próprio, de uma forma quase sempre independente. O hip-hop começa de uma forma marginal, tal como já referi, que fala e aborda temas como o declive étnico, não só em Portugal, mas herdámos isso da América, que é também assim que começa na América. Fala sobre problemas sociais, desigualdades socioeconómicas, e isso leva à identificação. Ou seja, o hip-hop era ouvido em bairros, e nesses bairros as pessoas começam a se identificar com o que ouvem. Com uma postura interventiva. Exatamente. E a partir daqui, antes de chegar a outros públicos, e é aqui que eu me insiro noutro público, porque não tenho problema nenhum em dizer que venho de um sítio privilegiado e que estive 12 anos num colégio e que cresci num bairro sem crime. Ou seja, tive todas as condições para que a minha vida resulte, como se costuma dizer, não é? Ou seja, dar umas ferramentas, eu aproveitei as ferramentas, mas de facto comecei a corrida da vida muito espaço à frente de outras pessoas. E tendo essa consciência, o hip-hop chega até a mim de uma forma até muito pedagógica. Ou seja, para mim, com 10 ou 11 anos, ouvir o Subúrbios foi importante. Porque o Subúrbios, para contextualizar, do Valete. Do Valete. Álbum do Valete. Está presente num dos álbuns do Valete. Ou seja, o hip-hop acaba por crescer porque as pessoas identificam-se com o que estão a ouvir e acaba por ser um reflexo do país onde se vive. Se uma pessoa se identifica com violência policial, com pobreza,
Com os meus pais tenho que ter. Se passa por essas experiências, não é? Claro que vai querer ouvir e agarra-se e abraça. Uma espécie de libertação também. Manifesto. Não é? É um autêntico manifesto. A partir daqui, há um elemento que, para a identificação e de ser relatable, não é? O identificável, que é impossível não mencionar, muito bonita, chamada internet, não é? Claro. A internet, nos anos 90, fura o mercado que era até aí um monopólio, não um monopólio de só haver uma empresa, mas era um monopólio na sua forma de atuar, que é as editoras discográficas. Era muito complicado seres bem sucedido como músico se não estivesses relacionado com uma editora. A internet traz uma democratização, já se falou sobre isto em muitos sítios, mas a verdade é que eu, quando digo que o José Marinho e o Rui Miguel Albeira são duas pessoas, e há muitas mais importantes, mas a verdade é que para todas as outras, e havia muitos mais, como pessoas com poder, para todas as outras pessoas foi muito importante o hip-hop forçar a porta. A porta não se escancarou para o hip-hop. O hip-hop fez tanta força na porta, o sucesso era tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas, a essa altura a malta pensou, olha, vamos mesmo ter que abrir isto, porque olham para os números que isto está a fazer. Sim. Ou seja, a mentalidade de underdog também faz parte da narrativa e é importante para a cultura do hip-hop o facto de não terem escancarado a porta para o hip-hop, o hip-hop ter pontapeado a porta para entrar. O hip-hop entrou com a pontapé na porta e a partir daqui é uma bola de neve. A partir do momento em que a porta está aberta, só catalisou. Ou seja, com a porta aberta, as editoras apostaram 100% na música urbana, os festivais apostaram mais de 50% na música urbana. Nós tivemos, há um cartaz a certa altura do Mel Sudoeste, que nós olhamos para aquilo e é 80%, 90% da música é hip-hop a conjugar o estrangeiro com o nacional. Para além disto, acho que também há outros fatores. A evolução da tecnologia permitiu ao hip-hop evoluir bastante no instrumental. Acho que as batidas ficaram muito mais sedutoras para quem ouve, muito mais fáceis de ouvir. Se calhar no início dos anos 90 também a cultura musical não era tanta como hoje e não era tão de fácil acesso. Hoje em dia com o YouTube, e há muitos rappers que explicam isto e produtores que aprendem muita coisa no hip-hop, no YouTube sobre o hip-hop. Certo. Até aqui as batidas podiam ser um bocadinho mais complicadas de ouvir, a letra era sempre um pouco crua e se calhar tocava sempre nos mesmos temas, e ao diversificar, a conjugar com a evolução musical, chegámos ao ponto perfeito que se demonstra atualmente, não é? Que o hip-hop vive bem, que continua a crescer e os álbuns mais ouvidos no Spotify em Portugal são de hip-hop. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que se eu diversificar o tema e não falar só sobre violência policial e sobre pobreza e desigualdades socioeconómicas, se eu fizer uma canção de amor, chegará a mais target, chegará a mais pessoas, porque até hoje, em todos os estilos musicais, se calhar a música clássica aqui passa um pouco despercebida, mas em músicas com letras, o amor e o desamor são os temas que mais batem. Sempre. Sim. Ou seja, as declarações de amor ou a declaração de desamor ao ex-namorado ou à ex-namorada. Então é esse estilo dentro do hip-hop que consegue chegar ao mainstream, digamos assim. Se formos a ver, não quero mandar bitates de primeiras músicas que bateram, mas músicas da nossa adolescência, e nós somos os dois do final dos anos 90, se não me engano. Exato. Músicas que nos lembramos. Retratamento da Weasel, Princesa Bossa C. Claro. Tenho mais. Mesmo, se formos até, mesmo sem letra, o Beats Volume o Amor, que está relacionado com o tema do Sam daqui, não é? Mas mesmo ele, a 16 de dezembro de 95, mais conhecida por Sofia, também é uma canção, apesar de storytelling, tem a faceta do amor, desamor com a Sofia. Ou seja, esse é o tema que catapulta também o hip-hop para um sítio que, claro, que tem uma importância fulcral, pedagógica, como eu já mencionei, não é? Ou seja, sim, é importante eu perceber que não é tudo como se vive no Restelo ou no Arieiro ou em Campo de Ourique. Há outro tipo de realidades e é importante eu ter acesso a realidades para criar empatia na minha personalidade, e eu acho que é uma ótima falta de empatia. Achas que essa diversidade que foi surgindo ao longo do tempo no hip-hop significa também que hoje temos mais qualidade no hip-hop? Ou seja, claro, acrescenta sabores. Acrescenta sabores, mas acredito que também exista de alguma parte, há sempre um saudosismo de antigamente é que era, mas as pessoas olham para o hip-hop, as pessoas do meio olham para o hip-hop e sentem, não, estamos num ótimo momento, certo? Tenho que falar por mim. Sim, tenho que falar por mim. Mas também tens falo por ti, claro, mas consegues perceber que as pessoas gostam do fenómeno que está a acontecer à volta do hip-hop. Sim, eu acho que é um bocado transversal a tua personalidade. Eu acho que se tu fores sempre uma pessoa que gosta de balizar dentro do teu gosto pessoal,
podes não achar tão bonita a diversificação de sabores. Sim. Mas se a diferença e se o acrescentares for algo que te traz sumo, cultura, vais apreciar o que está a acontecer com o rap português e com o hip-hop no geral. Porque se eu tenho um boom bap clássico dos anos 90, um estilo de rap que agora ganha vida também com o trap dos anos da década de 2010 até 2020, início de 2020, para mim é espetacular. Então eu não posso começar um dia a cuspir pus-me a pensar do Sam da Kid e a seguir vou ouvir a Damn Sky do Prof Jam com o Loner Johnny. Isto é incrível. Até aconteceu dentro de artistas. Os mesmos artistas se calhar começaram num estilo e evoluíram para outros subgéneros do hip-hop. O Prof Jam, lembrei-me disto por causa do Prof Jam. O Prof Jam é um ótimo exemplo. Nós vamos ouvir a Metades, que é uma música do Prof Jam, se não me engano, de 2012. Não tem nada a ver com o que ele acaba de lançar no último EP com o Loner Johnny. Ou seja, isto é uma viagem que vai acontecendo mesmo dentro de uma só carreira. Da carreira de artistas em específico, claro. Fazendo já a relação com a comédia, o facto de estar a chegar a mais público, e na comédia não tenho bem presentes as datas em relação ao hip-hop, mas na comédia diria que nos últimos 8 anos houve claramente um crescendo anual, de ano para ano, cada vez mais espetáculos, cada vez mais humoristas a aparecerem. O facto de estar a chegar a mais público significa mais qualidade, porque é uma coisa que os artistas insistem bastante, que é não liguem só também aos artistas que esgotam, porque podem existir outros fenómenos que se calhar não esgotam estas salas, mas ainda assim, atenção, têm qualidade, que Claro. só é para um nicho. Sim, acho que os artistas também se calhar acabam por ter essa noção, não é? Que fazem uma arte que dificilmente poderá chegar a massas, seja por ser mais difícil de ouvir. Estou a tentar fazer o paralelismo com o humor, não é? Porque claro que há um humor mais identificável. Sim, não sim, é? sim. Eu estou a tentar evitar usar a palavra relatable. Eu acho que a melodia também tem isso, não é? Eu acho que será mais fácil ouvir um instrumental, e está provado, do Afrofado. O Afrofado, para mim, O álbum de Slow J, o álbum de Slow J, o mais recente. desculpa. Sim, não foi. O álbum do Slow J, há ali muita música pop. E isso é muito interessante, porque eu acho que é também por isso que chegou a mais pessoas. Não há, por exemplo, vamos comparar com um instrumental do Nerve, ou mesmo com uma letra do Nerve. Tu, ao acordares, muitas vezes não te apetece ouvir uma música sobre o demónio ou o diabo e eu estou deprimido. Sim. Sim, claro. Muitas vezes Sim. não te apetece. Não quer dizer que não seja incrível o que está ali, de uma mestria de caneta, de um jogo de palavras e de vocabulário, e de uma arte da escrita e da entrega, Claro. que artistas como o Nerve têm. Posso usar o caso do Extinto também. O Extinto é um ótimo exemplo também de quem tem uma escrita que poderá não chegar às massas, nem que seja pelas palavras caras que usa, por certos contextos, não deixa de ser espetacular. E conseguir também viver do hip hop, ou Exatamente. neste caso, falando da comédia, comediantes, é quase, se pensarmos socialmente, seria uma espécie de classe média destas Sim. áreas, não é? Ou seja, o sinal de que as fundações do humor e do hip hop estão bem assentes, são áreas bem alicerçadas, é que essa classe já existe. Sim, a temos existência de uma classe média, não é? Exatamente, Não ser só as pessoas que ninguém ouve, que não conseguem viver, e os que estão muito bem, em não é? cima. Claro. Exatamente. Essa parte também é importante. É como um país, no fundo. Exato. O Fernando Ribeiro, dos Municipal, portanto não é do hip hop, dizia curiosamente, até terá sido neste estúdio em 2022, no podcast da Blitz, o posto emissor, que era mais fácil, isto já em 2022, que era mais fácil um humorista encher um coliseu do que uma banda. Concordas? Já vês a comédia a chegar mais longe até que algumas bandas, e aqui ele não está a referir especificamente hip hop. Ou seja, ele fala de música no Fala total. de uma banda, exatamente. Então é chamado, claro que não. Obviamente não é. Nem que olhemos para os números, não é? Claro. Tenho a certeza que há muito mais concertos de música do que Certamente, espetáculos de comédia, certamente. num coliseu. Qual era o ângulo que ele queria explorar? Era um certo declínio no interesse das pessoas pela música. Ele de alguma forma sentia isso.
o estilo dele também é muito específico. É isso mesmo, ou seja, é que falamos de. Se falamos de um rock muito pesado. Sim, não sei se aquilo é heavy metal ou não, eu não percebo muito de rock e de heavy metal, mas é um nicho. Claro, mas para vendo de fora, não é? Como espectador, não só de hip hop, mas também vais acompanhando algumas coisas da comédia. Vês às vezes a comédia a chegar já mais longe que o hip hop e não estarias à espera? É assim, o que a Joana Marques fez, ainda nenhum rapper fez. Tenho ideia. A Joana Marques fez quantos? Já não me lembro se foram 2 ou 3 agora. Eu acho que foram 3, se não me engano. É capaz de ter mesmo que tenham sido 3. seguidas, eu acho que fez. E mesmo que não tenham sido 3, eu acho que foram mais até. Na verdade, ainda foi ao Porto. Não, foi ao Porto. Isso aí no Porto foram certamente 3 no Porto. Ou seja, eu acho que ainda nenhum rapper fez isso. Tenho ideia. Mas, na minha opinião, já poderiam ter feito. E até podemos ficar por aí. O Mizzy Mouse lançou um álbum há pouco tempo, no qual tem lá uma música. Uma das músicas é um skit, é um interlúdio, que é uma mensagem do Slow J de voz pelo WhatsApp para o G-Sun. E ele está a dizer que isto já podia ter acontecido, o que está a acontecer comigo. Simplesmente eu fui o primeiro a meter-me na situação de risco de: olha, tu queres ver que eu não vou escutar isto? Mas esgotou as duas. E eu até acho que o Slow J. E estamos a falar de Meia Arena, não é? Meia Arena. E acho que ele até poderia ter feito a terceira. O Plutónio, eu tenho a certeza absoluta que esgotava a terceira. E eu tenho ideia. E porquê que achas que não vai à terceira? Não falei com ele. Sim. Não perguntei a ninguém. Tenho ideia que não havia datas. Achas que é por isso? Okay. Imagina, a segunda data estava esgotada no Natal. Pois. A rapidez com que esgotou. A segunda data esgotou em muito pouco tempo. E apanhando ainda o carrossel do álbum, que correu muito bem, ele ia à terceira. E eu não quero dizer que ele não começava uma quarta. Porque isto muitas vezes, quando entra num carro, quando entra a febre e as pessoas entra um movimento, sim. aquilo faz-se. Há um FOMO também. Exatamente. Não tenho tradução para português de repente. Sim, o fear of missing out, não é? Ou seja, o medo de não fazer parte. Exato, medo de não fazer parte. Estava a lembrar-me de outro fenómeno da comédia, que não é solo, mas neste Pernambuco fez tranquilamente 3 Meios Arenas. Também é verdade, mas também não sei se não foram 4. Mas é diferente e era em circular. Não, era circular, leva menos pessoas. Ou seja, exatamente. o Meia Arena, toda a gente de pé com aquilo sem aqueles bancos de lado, os vermelhos. Ou seja, a capacidade total, se não me engano, são 18 mil e qualquer coisa. É diferente de lugares sentados. É claramente diferente. Pernambuco também ainda tem, ou seja, Bruno Nogueira, Nuno Marco, são 3 figuras. São 3 figuras, sim. 2 delas gigantes. Sim, claramente. Há esse lado. Sim. Mas total mérito. Estás a citar uma frase do Slow J como ele a dizer ao G-Sun: atenção, há mais pessoas que podiam fazer isto. Sim. E ele diz que quantos rappers é que achas que hoje conseguem? Esgotariam a Meia Arena? Eu não sei. Não te consigo dizer isso. Queres tentar pensar alto? O Plutónio é fácil, não é? porque está comprovado. Plutónio, Richie, esse já não posso dizer. Já está, não é? Ok. G-Sun? Em nome próprio? O G-Sun em nome próprio, eu acho que era bem. Os Wet Bad Gang, certamente. Sim. Se fosse, portanto, o conjunto, não é? Acho que o Prof Jam também consegue entrar neste sítio. É nestas. Quem é que já fez campo pequeno? Porque há sempre este processo, não é? Gradual de vermos pessoas a ir a Coliseu, campo pequeno, e depois no humor é fácil apontar já alguns. Pedro Teixeira da Mota, claro que vai acontecer. É óbvio, não é? Carlos Coutinho de Vilhena vai acontecer. Ricardo Aruz Pereira, se tivesse um espetáculo ao vivo, obviamente fazia 20, claro. Fazia imensos. Bruno Nogueira já o fez. É verdade. Foi o primeiro na comédia a fazer com um espetáculo de stand-up a solo. Agora, eu acho que mais alguns conseguiste enumerar mais do que eu no hip hop. Mariana Cabral já poderia ter feito nesta A Bomba na Fofinha, já podia ter feito. Aquilo também escutou, foi Foram assim uma loucura, não é? 4 campo pequenos. Salvador Martinha, se pensarmos, já fez 2 campo pequenos, poderia ser um Altice, poderia dar um Altice. Gilmário Vemba também já fez Altice Arena. Eu acho que o Agir também, quando fez o segundo álbum dele, acho que foi o segundo, se não me engano, ele fez Coliseu. Não sei se hoje em dia, se aquele sucesso passasse para hoje, ou seja, se tivesse a acontecer em 2025, não sei se traduziria em Altice Arena. Não mencionaste um nome que eu acho que pode chegar a Altice. Podia já. Ela nunca fez um solo, e eu acho que o primeiro solo já enchia a Meia Arena. Inês Aires Pereira. Estava a pensar nisso também. Porque eu tenho visto que Inês Aires Pereira está a fazer testes. Eu tenho visto que ela está a ver-se no Instagram. Sim. Exato. Portanto, certamente estará a preparar algo. Pode estar a preparar algo. Assumo que ela fará alguma coisa a solo. E ela, sem um único solo, eu acho que ela fazia Meia Arena. Fazia também, acho que sim.
Também acho que sim. Pá, por todo o track que tem nas redes sociais. Sim, Atenção, mérito Claro. ao que tem feito nos últimos anos. Sim, é verdade. Mas Não tinha muito lembrado mais dele. pessoas assim de repente do que no hip hop, ou não? Talvez. Porque eu estou a tentar. Estou a tentar pensar no hip hop também. Porque imagina, o Bispo fez 2 coliseus, mas 2 coliseus está longe de ser uma Altice Arena. Ele escutou 2 coliseus. 2 coliseus de pé é o quê? Os coliseus de pé são 10 mil pessoas, talvez. É isso, não é? Talvez. 10 mil Eu pessoas. acho que o coliseu é 5 Ok, mil. é quase o dobro. Ou seja, a Maltice é quase o dobro, percebes? Ele conseguiria fazer, se calhar, se meteres aquelas cadeirinhas vermelhas de lado, encher um bocadinho mais Pois, a sala, não exato. é? E puxares o palco um bocadinho para trás. Uhum. É um clássico. Clássico. Sim. Sim, Faz-se muito este exercício. Mas eu assim, de repente, pois. se calhar é daquelas brancas de pessoa que está a ser entrevistada, mas eu não tenho assim tantos nomes. Geirinhas também. Mas estás a perceber o name dropping que exemplo? está a acontecer na comédia? Sim, é verdade. Eu no hip hop não tenho, Geirinhas, por exemplo. não tenho assim esses nomes assim. Geirinhas vindo de Globo de Ouro fazia fácil. Eu acho que sim, Isto agora parece sempre que eu não Sim, acompanho. sim. E atenção, eu acho que Não. o Bom Partido foi dos mais formatos. Mas ou seja, é últimos uma coisa mais estranha para capitalizar ao vivo, não é? Vindo de um projeto desses, é um conteúdo mais diferente, mas ou seja, um solo de stand-up. Estou-me a esquecer de outra pessoa, Diogo Batáguas. Bem. Diogo Batáguas. Não foi o Batáguas que fez uma tour de 90 datas? Foram imensas datas, sim. Mas eu acho que ele já fez 2 campos pequenos na mesma tour, 2 ou 3. Com o processo ou processado, já não me lembro. Acho que foi Coliseu. Foi Coliseu, Foi desculpa. Coliseu. Ele fez campo pequeno pequenos agora. agora e com o relatório. Exatamente, tens razão, estou a dizer Um mal. excelente palco. Sim, É o raro campo em Portugal. pequeno. O palco do relatório ao vivo estava ótimo. O relatório ao vivo eu não vi, só vi o conteúdo Eu agora. fui ver porque era conteúdo de família, ou seja, a família reunia-se para ver. Sim. E foi muito bom. E há bocado, só agora aqui fazer uma ponte, porque lembrei-me e não mencionei, e desculpa, Uhum. mas há um fenómeno muito importante que eu mencionei no crescimento do hip hop, que é a colaboração com artistas de outros géneros musicais. Certo. Isto é fulcral e eu não posso esquecer de mencionar aqui. Isso é interessante também, porque nós estamos obviamente a falar especificamente do hip hop, mas temos o caso do Nininho Vaz Maia, Sim. que são 2 Mel Arenas ou 3, já não sei. Ou seja, dentro da música, o hip hop também se está a destacar, a encher salas em comparação com outros géneros musicais. Porquê que isso acontece? Acontece também um bocadinho pelo sintoma do que eu disse há pouco, que da bola de neve, que catalisou. A partir do momento em que há um estilo de música que começa a ser muito ouvido, vai transbordar e extrapolar para outras camadas e para outros targets que não estavas à espera que estivessem em concertos de hip hop. Sempre foi um género muito menos ouvido por mulheres. Hoje em dia, atenção, ou seja, tens artistas que já atacam completamente todos os géneros. Um bom exemplo é, ainda agora fui ao concerto do Vanzi, muito homogéneo, o público. Isso é espetacular, e eu acho que tudo isto, lá está, reforça o sentido da colaboração com outros géneros. Ou seja, não quero de todo nada contra o Valete, porque eu até acho que é uma ótima música, o rap consciente, mas eu nunca me esqueci daquele verso. O verso em que ele diz que até agora já fazem sons com que zombeiros emporcalharam hip hop. É muito interessante, porque é como eu consigo gostar de uma música, bem, sem concordar com nada que está aqui do que eu estou a dizer. É espetacular, porque a música é boa, gosto de ouvir a música e já a vi ao vivo e resulta ao vivo, e ele é ótimo a entregá-la, mas eu não concordo com a mensagem, que é uma mensagem que me diz que a colaboração fora das paredes, das fronteiras do hip hop sujou. Eu não consigo concordar mesmo com isto. Eu acho que trouxe mesmo novos horizontes e eu acho que isto é um paralelismo para a vida. Eu acho que quando nós trocamos de empresa, vamos aprender outros métodos de trabalho, vamos aprender novos contactos, vamos aumentar a nossa lista de contactos e vamos perceber como é que aquele artista daquele estilo musical trabalha, e se calhar vou beber dele para melhorar a minha forma. Eu acho que isto é só positivo. Claro, e na comédia também acho que às vezes há um certo purismo, mas que tem sido desafiado, e se bem que na música acho que é mais fácil identificarmos os diferentes estilos, ou seja, eu consigo perceber que o Valete é uma coisa diferente do Peruca, não é? Sim. Tipo, basta ouvir e consigo facilmente perceber e marcar logo algumas diferenças. No humor talvez seja mais complicado, ou às vezes temos casos muito distintos, que é uma coisa tão diferente que se percebe logo que não, isto é um estilo à parte. Depois temos às vezes
estilos de humor que se foram popularizando, o humor negro, etc. Sim. Mas fora esses casos, é mais difícil perceber as diferenças entre um Salvador Martinho e um Pedro Teixeira da Mota, por exemplo. Mas também acho que é mais difícil. Também dei 2 casos em que claramente o Pedro também já mencionou que é muito influenciado pelo Salvador, não é? Certo, mas eu acho que Mas existindo diferenças, são mais próximos, diria, que às vezes um rapper mais ou menos do mesmo estilo que outro, ou não? Mas eu também acho que é mais fácil perceber a diferença entre 2 rappers, Uhum. porque tu em 6 minutos ouves 2 músicas, uma música de um e uma música do outro. Sim. A comédia eu acho que é mais complicada, Claro. de perceber a identidade Uhum. e de tirar ali a impressão digital. É preciso 1 hora, não é? Claro. Eu diria que sim, não é? Ou seja, sim. ou pelo menos um beat. Sim. Um beat de cada um para eu perceber qual foi o tema que ele escolheu, Uhum. qual foi o ângulo que ele abordou. Sim. Mas mesmo nisso, às vezes podem ser abordagens semelhantes, Pois é. estruturas. Não sei, acho que por acaso para a comédia é preciso mesmo mais, concordo contigo. É, não é? Mesmo mais que um beat. Sim, É. eu diria Uma que sim. boa meia hora de cada, talvez. E vai depender, E mas vai isto dependendo da meia hora que apanhares. da maior que apanhares, em que ano apanhas e em que faz a Exato. carreira que apanhas. Sim, Se calhar é normal, logo a seguir ao fim de Boomerang, o Manuel Cardoso, o Guilherme Geirinhas, o Coutinho Vilhena e o Teixeira de Mota estarem com um humor um bocadinho mais parecido. Sim, claro. Que tiveram de fazer. E hoje em dia já se nota muito mais a diferença. Exatamente, Claro. hoje em dia, Claro. se comparares com há 10 anos, Sim. nada a ver, não é? Como espectador também de comédia, embora não tão assíduo como Sim. de hip hop, como é que achas que a comédia chegou aqui? Eu também já vou obviamente desenvolver o tema. Estou-te a pôr um bocado. Se eu no hip hop já estava num beat item de Sim, quem sim. simplesmente Não, mas ouve. é interessante. Mas é interessante para mim também perceber como é que achas que isto aconteceu. Porque tens algumas amizades no meio, vais acompanhando, gostas de comédia. Como é que achas que isto aconteceu? Manda beat item agora. Mas isto é mesmo. Assume, ou seja, isto a assume. partir daqui, ou Assume seja, que aquela estamos- citação no Repara, Pulse não pode vir desta parte. Agora estás na posição em que eu estava em relação ao hip hop, que também estava a mandar Sim, beat sim, items. ou seja, tem que me fragilizar um pouco Sim, agora, não é? sim, Tem sim. que ir no vulnerável. Aceita, Está tudo bem a aceita. ser vulnerável, exatamente. Primeiro vou dizer algo que parece óbvio, mas eu acho que cresce porque ficou melhor. Uhum. Tão Sim, simples, sim, tão sim. simples quanto isto. Uhum. Acho que não sei bem qual foi o gatilho, mas acho que também cresce porque cresceu o número de humoristas. Uhum. Não sei como é que cresce o número de humoristas, não sei o de humoristas, não sei qual é a Eu relação tenho que se uma faz. teoria. É o curso da banca? Estás a ver? És um espectador atento, tens estas referências. Mas eu diria que há uma geração que se cria a seguir a Gato Fedorento. Gato fedorento, Eu claro. acho, porque Gato Fedorento extravasou. Não é só uma coisa de comediantes, as pessoas referem Gato Fedorento Sim. só porque adoraram aquilo Claro. e passou para a linguagem do dia a dia. E eu acho que isso criou claramente uma geração. O meu pai, partilha aqui, o meu pai tem uma crença que Gato Fedorento mudou o resultado do referendo do aborto. Certo, Os sketches os sketches. de Marcelo O Rebelo teu de pai Sousa. faz parte dos que acredita que O meu o pai, sketch teve o meu esse pai impacto. acredita e Uhum. diz, com todas as palavras, que aquele sketch, quando acabou o sketch, lembro perfeitamente. Eu era puto na Uhum. altura, mas Uhum. via com os meus pais. Aquilo foi no disco que é uma espécie de magazine. Diz que é uma espécie de magazine, RTP1, Era religioso lá em casa. clássico. E quando acaba o sketch, lembro-me perfeitamente dos meus pais falarem com o outro e dizer: isto vai mudar os resultados. Estes sketches mudam o resultado. Tu teres um comediante a simular-se de- É proibido, mas mas pode-se fazer. É proibido, mas pode-se fazer. Então, Só que é se pode proibido. fazer, porque é que eu hei de votar não? Tal como eu acho, e agora fazendo um paralelismo, mas isto já é com entretenimento, eu acho que o PSD nas últimas eleições deve muito a Manuel Luís Goxa. Achas? Então. O Manuel Luís Goxa faz um anúncio à América. Muito bem filmado, muito bem vestido, mas isso está sempre. Sim. Mas a câmera era boa, está bem editado, está muito bem escrito, Uhum. está tudo planeado e faz um apelo de voto ao Certo. PSD e vira. E eu acho que há ali muitos votos. Eu acho que nós não temos bem noção da influência que Manuel Luís Goxa tem neste país. Uhum. Tem muita influência. E acho que há ali É interessante essa. Quando vi o vídeo, foi um bocado do meu pai com o Marcelo. E quando vi este vídeo pensei: o PSD pode mesmo vencer estas eleições. Pois. Porque este tipo de estratégia, que não é inovadora, ou seja, os partidos andam atrás de influencers, de pessoas que Pessoas influenciam. que tenham impacto, claro. Exatamente. Mediaticamente. Há muito tempo. Não é? Isto Uhum. acontece há muito tempo. Sim, Então sim. na América é desde sempre. Mas eu quando vi aquele vídeo, aquilo assumir aquilo tão bem filmado, ou seja, o tempo que se depositou naquele vídeo, eu pensei: isto é capaz de criar aqui um alarido. E de facto confirmou-se. Onde é que nós estávamos?
estávamos no humor, como é que Ricardo o humor chegou aqui? Eu acho que Gato Fedorento é um ótimo sim, titular. eu acho que é um ótimo ponto de abrir um bocado as portas a um estilo de humor que teve claramente muito impacto geracionalmente. Se tirarmos as pessoas que se tornaram humoristas, continua a ter um grande impacto na restante população, e depois fez alguns ainda se interessarem mais e espera aí, o que é isto? Isto é fazer rir? A vida deles é isto? É escrever coisas para outros e para eles próprios? Pá, isto é interessante. E Manuel Cardoso vem claramente dessa religião, digamos assim, de Gato Fedorento. Sim, porque antes disto a escrita era um bocado produções fictícias. Era só produções fictícias. Era isto. E a partir de mais ou menos dessa altura começa-se a diversificar mais. Porque todos os humoristas mais velhos e da geração de Gato Fedorento, não era sempre que vais ver o apenas currículo, produções fictícias. o primeiro emprego é sempre produções fictícias. Sempre. É impressionante. Sim. Lá está, a geração a seguir a Gato Fedorento é que isso deixa de acontecer. Eu não sei se aconteceu agora mais recentemente, nos últimos 8 anos, como eu estava a dizer. A comédia começa a crescer porque já há esse grande número de humoristas a tentar há alguns anos e a ter alguns sucessos. Temos o caso do Salvador Martinha, conseguiu levar um solo até à Netflix numa altura em que a comédia portuguesa não... Verdade, na ponta da língua, não foi? Exatamente. Não estava com o sucesso que tem hoje, não é? Eles costumam usar a imagem de foram com uma katana a desbravar caminho para os outros perceberem por onde é que tinham que ir. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais que aconteceu foi encontrarem um modelo de negócio para conseguirem, lá está, numa primeira fase, sobreviverem como classe média da comédia, aquilo que estávamos a dizer, e depois chegarem a um ponto, lá está, a geração que estamos a referir, Manuel Cardoso, Pedro Teixeira da Mota, Guilherme Geirinhas, Carlos Coutinho de Vilhena, já estão os 4 completamente estabelecidos. Sim. Muito dificilmente saíram do lugar em que estão, não é? Só a tendência é continuar a crescer. E eu acho que esse modelo de negócio de criamos um conteúdo online e capitalizamos esse conteúdo ao vivo, num palco, e portanto as pessoas percebem a relação de este conteúdo e agora eu quero continuar a ver algo semelhante a isto ao vivo e portanto vou comprar estes bilhetes. É uma coisa que nasce com a comédia cada vez mais a aparecer na internet, obviamente, e com essa geração que vem influenciada por Gato Fedorento. Não sei se no hip hop aconteceu algo do género em termos de... O ciclo é o mesmo. Porque se calhar a indústria musical é mais formatada nesse sentido, não é? É IP, álbum... Sim, mas o ciclo é o mesmo. O ciclo é música, álbum, EP, singles, ou seja, depois dentro do álbum tens estratégias, mas é fazer música, apresentá-la ao vivo. Fazer música, apresentá-la ao vivo. E aí por acaso ainda no outro dia mas por acaso, desculpa, na música talvez seja mais simples no sentido em que mostram a música e as pessoas sabem exatamente que o que vão ver ao vivo é aquela música e outras, mas e aquela música também. Em princípio o texto é novo, não é? Na comédia é mais difícil criar essa lógica. Eu acho que hoje em dia as pessoas já percebem, não é? Sim, e a comédia tem um lado para mim difícil de compreender para o artista, que é a dificuldade de limares um beat, ou seja, testares, e depois quando vais apresentar há uma grande hipótese das pessoas já terem ouvido. Eu penso sempre nisto, que é eu que, por exemplo, eu vejo muito mais comédia em salas pequenas do que grandes. Serás um desses casos. Também pelo facto de ser amigo de humoristas, ou seja, eles vão atuar e eu vou ver. E eles vão atuar em noites de teste. Claro. E já agora aproveito para mencionar a Discórdia. As noites da Discórdia. Ainda não fui. Pronto, tens que ir. Quartas-feiras à noite é um dia horrível aqui, para mim. É uma produtora ainda não consegui. De grandes amigos. Portanto, fica aqui da Joana Miranda, a curadoria da Joana Miranda. A curadoria não é total da Joana Miranda. Não é seja, ou seja, falamos de Gonçalo Pereira, Diogo Maia e Filipe Feio. Estão na Discórdia. E a Joana é uma agenciada da Discórdia e no fundo a curadoria acaba por ser de todos. Dos 4. Dos 4 jogos. Ela faz de host. Nem sempre. Mas participa em quase todas as noites. E isto acontece às quartas-feiras, no Poolside, em Alvalade. Peço desculpa, isto não funciona. Não. Mas... Por favor, então, no Humor à Primeira Vista a promover noites de comédia. Onde é que isto já se viu? Quer dizer, que escândalo. Mas a verdade é que quando vais ver mais noites de teste,
e depois sinto que quando vou ver uma coisa grande é tipo, eu já ouvi isto. Sim. Que eu depois tenho este lado de quero ver como corre uma sala grande. A Sim. diferença de fazer o mesmo beat, mas claro que os timings vão ser diferentes, porque acho que é muito complicado replicares um beat da mesma forma que fizeste exatamente ou seja, naquela noite, a menos que o faças 100 vezes e isso já seja memória muscular. Mas gosto de perceber a diferença. Mas eu, se fosse humorista, ia pensar: epá, agora já fiz este beat 7 vezes no Lisboa Comedy Club e vou fazê-lo no Tivoli. Pois. Mas eles fazem e resulta. E as pessoas continuam a comprar bilhete e as pessoas vão. Portanto, eu acho isto muito interessante. Claramente que isto é a visão de quem pensa que há 100 pessoas em Lisboa. Claro que há muito mais pessoas em Lisboa. Mas eu também tenho um bocado isso de, por acaso não tenho conseguido ir a tantas noites de teste como gosto e como gostaria, mas eu acho esse processo sempre fascinante de, às vezes vês a primeira vez e aquilo nem resultou bem e tu fica, epá, que beat estranho é este e que estão depois a fazer. Crescer. E depois vês mais 2 vezes em teste e é tipo, à segunda já foi ok, e à terceira, não, isto já percebiu o que é que, Olha, que ele estava a ver neste beat, e depois vês no Coliseu e é tipo, valeu mesmo a pena aquilo. Consigo ilustrar isso com uma carreira. Que Manda. é quando começa a acompanhar Tiago Almeida no início, passava-me um pouco. A verdade é esta. Eu acho que vi Tiago Almeida atuar, se não foi a primeira vez, foi uma das primeiras vezes. No Ferroviário. Eu também acho que apanhei muito num sítio muito imberbe. Mas eu disse-lhe que aquilo não foi bom, Tiago. E hoje em dia é completamente diferente. Eu hoje em dia, para mim, ver o Tiago Almeida é um dia ganho. Eu sei, se o vou ver, eu sei que me vou rir. E às vezes eu sinto que não posso ir com esta expectativa porque vai ser complicado depois para ele. Ainda há 4 dias fui à Discórdia. A noite não foi das melhores. Ou seja, aquilo a noite da Discórdia tem sido bastante regular, a um nível alto. Às vezes não acontece. E aquela noite foi assim. E tu tens uma sala fria no último comediante da noite e ele parte aquilo tudo. É impressionante. Neste momento o Tiago Almeida é se calhar o humorista que eu mais gosto de ver ao vivo, e quero muito que ele chegue a um sítio em que consiga sustentar uma tour, um solo, porque muito curioso para ver o que é que sai dali. E acho que é impressionante perceber e enganar-te a ti próprio, que é no início com o teu ego de pessoa que vê muitos espetáculos ao vivo, pensar, coitado, isto aqui não vai acontecer nada. Sim. E uns anos depois ele provar-te que isto com treino vai lá. Mas estávamos a falar do modelo de negócio. Estavas a dizer que no hip hop é mais evidente. Sim, é um bocado um eixo. É um eixo música ao vivo, fazer música e fazer música ao vivo. E é interessante. Ao vivo, claro. É interessante porque eu entrevistei há pouco tempo um rapaz chamado Tomás Martins. Tomás Martins entrou na indústria da música por ser manager do Slow J. E ele, todo o conhecimento que foi ganhando por ser um manager, não percebia nada do que é ser manager. Ele começou a partilhar o que aprendeu num canal do YouTube chamado O Criador, o criador.pt. Ele aprendeu muita coisa, obviamente, de forma autodidata. E ele quer quebrar este estigma da mentalidade concertocêntrica, como ele chama. Ok. Que é a tua única forma de capitalizar a música, que eu sei que é um termo um pouco pejorativo muitas vezes, mas é o que é. Ser com o concerto. Há muitas outras formas. E é muito interessante eu ter conhecido, tu trazeres-me este tema e eu ter conhecido há pouco tempo alguém que está a tentar quebrar esse padrão e quebra essa partida. Não vou entrar agora aqui porque isto até acho que é uma conversa um pouco geeky e secante para quem não está tentando. Mas é através dos direitos SPAs, claro. dos autores, não é? Exatamente, é isso mesmo. É direito de autor, estás inscrito na SPA, sincronizares uma música tua para uma série, sincronizares uma música tua para um FIFA, sincronizares uma música tua para um filme. Tudo isto é dinheiro que pode entrar de uma forma quase como um ordenado. E claro que se estás registado na SPA, se a tua música passa na rádio, tu recebes por isso. Se a tua música passa numa discoteca, tu recebes por isso. Se a tua música passa num café, que parece bizarro, não é? Sim. Um café. Mas ou seja, os artistas às vezes desconhecem. Total, há um desconhecimento total. Direitos, não é? Claro que sim, obviamente. A maior parte dos artistas de música estamos a falar que vêm num sítio onde começam a fazer música dentro do armário, com os casacos à volta do microfone, não é? Portanto, é muito complicado entrar numa indústria que tem portas muito fechadas. Não quero agora aqui fazer uma caricatura maquiavélica das editoras, mas a verdade é que é complicado muitas vezes aceder à informação, porque vem codificada. Percebo. Eu já olhei para contratos e os contratos vêm num português que eu não percebo. Pois. Tão simples quanto isso. E eu não mesmo para dar esse conhecimento, claramente. E eu, modéstia à parte, não me considero infoscluído, nem analfabeto, por isso há que de facto livre de ações.
Achas que houve também nestas duas áreas, tanto no hip hop como na comédia, um certo aparecimento de uma intelectualização das duas áreas que criou também uma narrativa à volta delas? Ou seja, as pessoas, quando ouvem uma música de hip hop, querem ir perceber o significado das letras, vão ao Genius. Tu és claramente um exemplo disso, não é? Sim. Vão ao Genius ver que anotações é que há, ou ouvem podcasts específicos. Estamos numa semana em que o meu feed de Twitter e TikTok é só vídeos a desconstruir a atuação do Kendrick Lamar. O que é que significou aquilo, porque é que a Serena Williams apareceu a dançar, de que forma é que ele olhou para a câmara em certa altura, o que é que o Samuel Jackson disse, todos estes pormenores que depois também começa a surgir um pouco na comédia, até acabo também aqui no podcast muitas vezes ir desconstruindo certas piadas ou o que seja. A comédia tem mensagens subliminares? Não necessariamente, mas a parte da construção, que é o que acontece depois lá está, nessas anotações do Genius. Porque é que ele escreveu assim? Ok. Porque isto significa Y. Na comédia não há esse caso. Às vezes há algumas, também há. Às vezes querem mandar uma bicada a um ao outro, também acontece. Mas eu acho que as pessoas se interessam pela construção de ok, mas como é que se faz isto? Tem um interesse em perceber porque é que estas três palavras juntas resultam num riso da plateia. Eu acho que houve essa intelectualização nos últimos tempos, que criou também, pode ser um pouco de nicho às vezes. Sim. Talvez no hip hop seja um bocadinho menos, mas as pessoas querem saber como se faz o hip hop e como se faz a comédia. Não na perspectiva de criadores, mas mesmo de público, não é? Sim, claro. Deste o exemplo de Kendrick Lamar. Ou seja, eu começo a ouvir o GNX, o último álbum dele, que é lançado de forma surpresa, e o álbum começa com uma cantora espanhola aos berros. A primeira coisa que eu pensei é: de onde é que esta pessoa surge? Quem é esta pessoa? De onde é que ela vem? Vou logo ao Genius, aparece lá Deira Barreira. Bem, já googlar Deira Barreira, eu sou uma pessoa que... Sim. Mas se calhar também não é à toa que eu sou entrevistador. Sim. Acho que está relacionado com a tua personalidade ou não? Sim, claro. Uma pessoa curiosa, claro. E que queres fazer perguntas e obter respostas, no fundo. Ou seja, eu estou um bocado morto, eu acho que ainda não há resposta disto. Mas o Kendrick Lamar, quando lança o GNX, ele mete um trailer nas redes sociais e esse trailer não entra no álbum. Ainda ninguém sabe do que é que aquele trailer é. Ele lançou aquele trailer e diz GNX álbum, e depois, meia hora depois, sai o álbum. E em nenhuma das músicas está aquela música. São estas que estão aqui a parar no ar e que estamos todos a lidar com isto. Se calhar ele fez só aqueles 30 segundos, que tem uma alta produção, só para anunciar um álbum. Se calhar é uma música 30 segundos. Capaz. É só isso? Sim. Percebes? Mas sim, eu acho que essa curiosidade acaba também por ser, como é que se diz, uma doença contagiosa. Acho que contagia, não é? Claro. Eu estar à procura disso, e disser a um amigo: pá, tu já percebeste o que ele quis dizer com aquela rima? Certo. E ele diz: é bem, isso é incrível. E aí se calhar há-te fome. E nós às vezes desvalorizamos muito esta estratégia das coisas resultarem pelo boca a boca. O boca a boca ainda é ótimo marketing. E é onde se nota que os fãs são mais fiéis. Claro. Seja de artistas de hip hop ou de humoristas. As coisas de resultarem não é só um post que teve muitos likes e um espetáculo que correu muito bem. Às vezes é a conversa que se cria à volta, o burburinho na rua. Burburinho é ótima palavra para definir. O burburinho, pá, eu adoro. É dos momentos que eu mais gosto. O burburinho depois de um concerto. Sim. Um concerto acaba e tu ouvires aquele grupinho a dizer isto daquela música. Sim. Os teus amigos a dizerem: pá, aquela parte. Também gosto muito quando sai de espetáculos de comédia. Às vezes, espetacular. O que é que gostaste mais? E depois de repente está tudo a falar do mesmo. E eu, então houve ali qualquer coisa. Eu acho que é nesse momento que a cultura está a acontecer. Neste momento está a acontecer cultura e parece que é um bocado a tua turma. Porquê? Aqui estão os meus amigos. Aqui são as pessoas que partilham este gosto comigo. O mesmo interesse. E que estamos todos aqui a discutir isto. Eu acho que esse burburinho muitas vezes é desvalorizado. Que é o que as pessoas vão comentar. Porque muitas vezes, se calhar, tu tens um projeto no digital que corre muito bem. Eu acho que isto está tanto para música como para o humor. O projeto no digital corre muito bem. E como correu muito bem, vamos fazer um espetáculo ao vivo sobre isto. E depois não se empenha no espetáculo ao vivo. Isto já me aconteceu. Tanto na música como na comédia. E muitas vezes para mim desvalorizaste o burburinho depois do espetáculo. Este burburinho não vai ser bom. Não vai ser uma... Bastou-te ficar só com o burburinho da net.
digamos sim. assim, não é? Ficaste pelas vendas e porque correu bem, porque escutaste e porque tiveste imensas views. Pois, percebo. Mas se calhar não te empenhaste na parte mais importante. Atenção, que isto às vezes depende das fases das vidas dos artistas e Sim. se calhar não conseguiram escrever um bom texto para aquele momento, ou simplesmente as coisas não correram Claro. da melhor forma, ou eu não gostei, mas o Jorge ao meu lado adorou. Pois. Atenção, isto Claro. depende de pessoa para Pode pessoa, só não é? não pertencer ao burburinho, não é? Exatamente, eu posso só ficar de fora do burburinho. Sim. Pode acontecer. Mas a mim desilude-me um bocadinho, às vezes eu pensar, que muitas vezes acaba por ser dentro da pessoa, do grupo com que vais serem parecidos, não é? O julgamento do que acabaram de ver e pensarmos, isto afinal foi fraco. Ou então pensarmos, bem, não é para nós. O online era para nós, esta versão ao vivo não é tanto para nós. Claro. E já aconteceu essa decepção. Eu acho que essa curiosidade, estava aqui a pensar também que no humor pode não ser uma coisa ultra específica de, às vezes, de criação de piadas, mas de saber o que é que... Gostar de estar a par das conversas dos humoristas. E isso acontece muito pelo fenómeno de podcasts. Os humoristas têm cada um o seu podcast, às vezes juntam-se em grupos de 2 ou 3 e têm outro podcast além do individual, e as pessoas gostam de ver só humoristas a conversar. E muitas vezes conversam sobre comédia e vão ter aquele espetáculo e não sei o quê e não sei o que mais. E há muito também esse fenómeno nos Estados Unidos. É de lá até que os humoristas portugueses importam esse conceito, e acho que essa curiosidade também se reflete no número de podcasts de humoristas que surgem nos comentários, nos fãs, e depois temos, por exemplo, podcasts ao vivo já, não é? Sim, esse mercado. Portanto, esse mercado, e muito ligado ao humor. Queria também puxar um assunto geracional, um bocado ligado àquela questão que estava a dizer dos Gato Fedorento criaram público de comédia e pessoas interessadas em comédia, e a linguagem dos Gato Fedorento passou para a geração, para a forma como comunicam no dia a dia. Encontrei aqui há uns tempos, também já falei disto aqui num outro episódio, mas um estudo da Comedy Central, portanto podemos ver logo que é ligeiramente parcial nesse aspecto, mas falavam dos millennials, e diziam que era a geração em que a comédia era para eles o que a música tinha sido para a geração anterior aos millennials, porque definiam como o traço de personalidade mais importante na sua definição, o que usavam para se definir na comunicação e para comunicar com os seus restantes pares, era o sentido do humor. Interessante. Chamam este grupo Comedy Natives. Eu não sei se concordo muito com isso. Eu também não sei se concordo 100%. Porque as pessoas continuam a ouvir muita música. E eu acho que se eu tiver a apresentar-me a alguém, sou capaz de mencionar o estilo de música que ouço antes do humor que gosto. Claro. Isto também é uma análise geracional, portanto é para nós difícil. Sim, e acredito que seja só relativamente aos Estados Unidos, claro. É difícil ter essa percepção, porque depois também relacionamos com pessoas que têm os mesmos interesses que nós. Claro. Não é? No meu grupo de amigos há muitas pessoas que gostam de comédia. Óbvio, sim, não é? sim. E no teu certamente muita gente gosta de hip hop. Não, é só comédia, são todos humoristas. Mas é interessante que o humor, apesar de podermos não concordar com esta afirmação, esteja a ser visto como algo que está a par da música em termos de importância cultural, que era algo que há uns anos era completamente impossível dizermos. Não sei. E hoje em dia, se calhar já... Se calhar com Bitite posso dizer que... Com Bitite, sim. Com Bitite, se calhar a música já estava mais presente porque não era tão censurada nas ditaduras como o humor. Podemos ir por aqui. Não sei se é um Bitite ou não. Talvez. Porque se formos a ver, o humor era muito mais limitado no Estado Novo do que... Agora aqui falando em Portugal. No Estado Novo do que a música. A música também era. Sim. Mas o humor, ou seja, fazer piadas sobre o regime... Mas é um fenómeno também mais recente, não é? Culturalmente, ou seja, a música já existe desde cá som, não é? É isso mesmo. Sim, no fundo, ou seja, o próprio fenómeno, não é? Ou seja, o conceito de humor e de fazer stand-up é muito mais recente do que fazer música. Sim. Por isso também se calhar vem um bocado aí. Sim. Se calhar fui ali um grande habitat. Não, mas bom. O da censura. Isto para dar aqui um ar de intelectual ou não? Sim. Achas que também claramente valorizamos os humoristas pelo sentido, por terem graça ou não? Os rappers também? Sim. Acho que sim. Porque há essa semelhança, não é? As punchlines. Eu acho que foste lá a palavra que é a semelhança. Punchline. A punchline é a grande semelhança. A punchline coabita no universo comédia e no universo hip hop. Então, se formos especificamente para um subgénero de rap,
battles. Uhum. Vamos às battles, a punchline é o que faz vencer. Liga Knockout, clássico. A Liga ao Knockout. Os primos. A batalha do. Ora, os primos, então, é o maior exemplo de tudo isto, que Sim. passaram, se calhar, até de rappers, começam a carreira na esfera pública como rappers, e hoje em dia são capazes de já se considerar. São. Eu diria que são humoristas. Exatamente. Sim. Pronto, pá, têm dos conteúdos que mais resultam. Que sim, mais vistos no. Por isso, há que mencionar isso. Mas mesmo uma batalha de. Eu lembro-me sempre do Prof Jam contra o Young. O Prof Jam foi com um texto profundo e com metáforas espetaculares. Aquilo está muito bem escrito e muito bem, com uma entrega fantástica. Sim. Ganhou o Young. Porquê? Porque o Young foi com punchline. Era só mesmo, cada verso era um ataque. Cada um mais engraçado que o outro. Claro. Foi ele que ganhou. Porque a malta riu-se, a malta fez barulho. Certo. O Prof Jam tinha de estar a pensar e a perceber e a interiorizar aquilo que ele estava a dizer, que era um ângulo incrível. Ele tem uma rima que é até com ar, é com infinitivo, mas que eu acho espetacular, que é: estou quase a chegar à lua, sou gigante a rimar, pego num taco a brilhar e jogo bilhar com o sistema solar. Eu acho esta rima espetacular, eu acho isto incrível. Acho que é muito bem escrito e acho que é um flex raro. Acho que ele conseguiu ali um ângulo bonito, mas isto não cria aquilo do... Sim. E o Young dizer com esse nariz para fazer piercing só com uma shotgun, a malta fica logo ri-se imenso. Ou seja, Certo. a punchline acaba por ser aí a semelhança. O Zara G na música 300, acho que é na 300, que tem tenho Gucci na minha mala, tenho Gucci na t-shirt, tenho Gucci nas minhas meias, tenho Gucci na tal. Depois ele faz outra rima, vai a outro sítio. E a certa altura vira-se: epá, quase que me esquecia, tenho Gucci na minha coisa. Ou seja, ele voltar aqui tem muita graça. Sim. E essa rima do Zara G eu não me esqueço, porque quando ouvi, parti-me a rir. O chamado callback. É o chamado callback. e acaba também por ser uma punchline, não é? Sim, Porque ele foi dar ali uma volta e voltou. Olha, espera aí, afinal ainda estou a falar. Ou seja, é outra estratégia humorística também, não é? Exatamente. De facto, em termos de escrita, há muito essas semelhanças. E lá está, há aquela análise de que estávamos a falar de hoje em dia as pessoas querem saber o que é que aquela dica quer dizer. Sim. No hip hop também está ligado com isso, que é, no fundo, é o que é que aquela piada quase. Com quem é que ele está a gozar, não é? No Exatamente. fundo, muitas vezes é isto. Para onde é que a comédia e o hip hop podem crescer? Imaginemos que voltamos a ter uma conversa deste género daqui a 5 anos. O que é que aconteceu para o hip hop e a comédia ainda terem crescido mais? Acho que vai acontecer um estádio de futebol ao vivo. No hip hop e na comédia? Sim. Acho que sim. Ok. Acho que vamos lá chegar. Epá, é assim, eu no último. Queres apostar? Eu quero apostar no nome. Ok. Porque eu tenho quase a certeza que vai acontecer. Ok. Quase certeza, eu tenho a certeza, no fundo, porque o Coliseu dos Recreios, a semana passada, Vanzi está a atuar e a certa altura há ali um interlúdio, as luzes ligam-se todas e aparece durante 10 segundos no ecrã Estádio do Marítimo. E aparece 2026, 2027 e o número sempre a trocar. E depois do nada ele volta à música. Eu achei muito curioso fazer aquilo e acho que foi muito bem feito. Isso. E ele tem, numa música do novo álbum, do Alta Costura, um verso que diz encher um estádio na Madeira, ou fazer um estádio cheio na Madeira. E eu entrevistei-o e perguntei: vais fazer um estádio na Madeira? E ele ficou muito acanhado, não quis responder. Sim. Ele disse: pá, já escrevi, agora vamos ver. Certo. Como quem diz, já reservaste. Eu sinto que Vanzi agora pode não ser o primeiro, até lá podemos ter uma surpresa. Temos os Kalema que vão fazer Estádio da Luz, certo, não é? Para mim não, sim, não é hip hop, mas, ou seja, a música também já. Sim, vão fazer o Estádio da Luz. Porque não é muito comum para artistas nacionais fazerem Zero comum. Quem é o primeiro humorista? É uma boa questão. Acho que Ricardo Aruz Pereira fazia. Sim, também acho que sim. Se fizesse agora já fazia. Bruno, eventualmente. O Bruno Nogueira também já fazia. Achas que já fazia? Mas depende do estádio, não é? Porque imagina, eu não sei quantas pessoas é que levam do Marítimo. Também não. Mas então em Lisboa o Estádio da Luz é difícil. Não, o Estádio da Luz eu acho que é muito complicado. Mas acho que pode acontecer, se calhar. Primeiro é assim: é um mau sítio para se fazer acústica. Comédia. Horrível, claro. Certamente. Eu nunca vi comédia num estádio, mas seria horrível, certamente. Sim, o Ricky Gervais não faz no estádio. Exatamente, faz na maior arena. Aliás, vem este mês, já está esgotado. No final de fevereiro vai estar na maior arena mais uma vez esgotada. Sabes que tenho história de eu quase partilhar camarim com o Ricky Gervais. O quê? Espera aí. Tenho esta aqui para fechar. Espera aí, então fechamos com essa, mas espera aí. Fiquem desse lado que já lá vamos. Só responder aqui à questão de quem é que faria estádio. Em Lisboa penso no Restelo. Pois eu também lembro-me do Restelo agora porque o Kendrick vai lá. Sim, exato, mas Restelo eu acho que é boa proporção, talvez.
É grande, é gigante, não é? Tem uma vista muito bonita. Tem uma vista muito bonita. Parece que dá para fazer melhor, não sei, mais acolhedor, talvez de alguma forma. Por falta aquela parede, não é? Do lado do rio. É só por causa disso, é só por causa falta a quarta parede. E então do hip hop, falas do Vanzi, mas achas que há outros nomes? Tem mais nomes. O óbvio é Soul J. Achas que acho que Soul J está a caminho estádio? O Soul J é capaz de fazer o estádio do Vitória de Setúbal. Ligações. Acho que era bonito ele fazer Setúbal. O do Setúbal. Não sei se acusticamente é negativo. Isso é interessante. Porque é muito aberto. Pois. E tem a pista de atletismo. Mas eu vejo o Soul J a fazer um estádio. Um estádio de futebol. Quer dizer, então foi o primeiro a fazer double Mel Arena, no sentido de ser duas seguidas. Porque o Richie já não tinha feito. Ele foi o primeiro, mas foi em álbuns diferentes. Que eu até acho um fenómeno ainda mais interessante. Tenho que dar esta. Tenho que dar aqui esta, sem desvalorizar o Soul J, mas eu acho que tu fazeres duas Mel Arenas em dois sítios diferentes, duas situações diferentes da tua carreira, bem, é impressionante. O Soul J teve um álbum que correu muito bem. O Richie teve 2 álbuns que correram muito bem, 2 momentos de carreira, isso é espetacular. Mas eu acho que o Soul J vai continuar e acho que o próximo álbum já pode ser um estádio. Ou vá, daqui a 2, se calhar. Pronto. Imagina, se pensarmos no número de pessoas, então, claro, a falar... já era um estádio, claro. 18 mil já era um estádio. Já é um estádio. Não, isto estatisticamente já podia. A questão é se eles vão fazer essa jogada, não é? Também. Sim, porque se calhar monetariamente pode não compensar. Pois não. Eu não sei quanto é que custa uma noite num estádio. Pois, também deve ser muito caro. Mel Arena é muito caro. Mel Arena é mesmo muito caro. Sabes o valor? Mais ou menos. 90? Já me disseram. Pá, aí. É, não é? Já ouvi dizer que sim. Pois, eu vim pensar ao mês também. Sim. 90 mil. Sim. Mas o estádio tem que ser muito mais. Vamos terminar com a história do Ricky Gervais. Sim, mas que eu não estava à espera. Foi tease absoluto entretenimento. O homem da rádio sabe o que faz. Assim, imagina, a rádio vive desta regra que é tease payoff, tease payoff, tease payoff, para as pessoas nunca saírem da emissão. Certo. E acontece que há uma noite em que eu sou repórter num evento chamado Red Bull Francamente, que é um campeonato de batalhas de rap de improviso, e acontece na Sala Tejo. Na mesma noite, na sala principal, está a atuar Ricky Gervais. E os camarins são todos seguidos. É tudo no mesmo corredor. Sério? E eu, a caminho do meu camarim, cruzaste com... Não me cruzo-me com pessoas estrangeiras. Alguém me diz: olha, aquele vai aquecer a noite para. Que eu não sei quem era. Era o Shane Mac. Eu não sei quem era. Mas também não vi bem. Ou seja, vi só pessoas estrangeiras e pessoas que não eram portuguesas, no fundo, a trabalhar e a passar coisas e tal. E eu, olha, giro, vai acontecer aqui alguma coisa hoje. E eu, quando passo, vejo nas portas Ricky Gervais, team, blá blá, e eu. De altura, fundo do corredor, no balneário mais refundido, Alexandre Guimarães. Olha, é assim, já posso dizer que o meu nome. Estavas no mesmo corredor. No mesmo corredor do Ricky Gervais. Posso dizer, mas depois, claro que aquilo, quando as horas passaram e começou, ou seja, cheguei lá de manhã, não é? Sim. E ali, a partir da meia da tarde, puseram uma barreira e já não podias ir ao lado. Pois, já não podias. Já não podias ir. Ou seja, ele não estava lá antes de me parar. Com pena. Mas podia ter acontecido à situação de filme. Ele enganar-se no camarim de alguma forma, ir parar ao teu. Sim. É tipo, sorry, não sei o quê. Claro. Podia ter dado Big fan of Dot Wave, man. Era incrível. Era incrível. Alexandre, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Obrigado, eu. O Alexandre Guimarães está no Instagram em AlexandreVMG. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são do Nuno Fox, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, o Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo.